Muita gente perguntando sobre como o Flamengo fez as duas negociações envolvendo Léo Pereira e Pablo Mari. É um negócio complexo. Vendas casadas, negócios casados, feitos simultaneamente. Tentaremos nesse vídeo explicar como isso aconteceu e, ao mesmo tempo, você vai ver aí números de Léo Pereira e também de Pablo Mari na última temporada. São números do OneFootball, o aplicativo que você pode baixar acessando o link que está aqui embaixo na descrição deste vídeo. Primeiro, Pablo Mari. O Arsenal se interessou pelo jogador. O clube inglês não tinha dinheiro para fazer uma aquisição imediata. Então, o que foi feito? O Flamengo tentou garantir uma quantia mínima que consideraria razoável pela venda do atleta, atrelando no contrato a metas que podem fazer com que ele custe muito mais ao Arsenal. Ou seja, inicialmente o Flamengo recebe pouco mais de 5 milhões de euros pelo jogador. Essa cifra vai subir no mínimo a uns 7 milhões de euros, caso ele tenha um desempenho não muito bom com a camisa do time londrino, e poderá até dobrar, chegar a 15 milhões ou até mais do que isso, se Pablo Mari for um sucesso nesse período entre a sua chegada à Inglaterra e o final da temporada em maio desse ano. Ou seja, se o Mari der retorno técnico, o Arsenal pagará mais e vai ficar satisfeito, porque terá comprado um jogador útil para a sua equipe. Se o Mari for um fracasso, o prejuízo do Arsenal não vai ser tão grande para os padrões ingleses, né? E o Flamengo garante pelo menos uma quantia que considera justa, boa, né, para vender um jogador. Ou seja, no mínimo o Flamengo vai levar aí uns 7 milhões de euros, na pior das hipóteses, e ele custou 1,6 milhões pagos ao Manchester City, que o havia emprestado ao Deportivo La Coruña antes de vendê-lo ao clube brasileiro. Mas a venda do Mari, a negociação do Mari, o empréstimo barra venda, né, é um empréstimo que na verdade é uma venda, ele estava associado à contratação do Léo Pereira junto ao Atlético Paranaense. Tanto que os dois negócios foram anunciados quase que simultaneamente. Ou seja, o Flamengo, paralelamente à negociação com o Arsenal, acertou com o Atlético a compra do Léo Pereira, custou pouco mais de 6 milhões de euros, e com isso os dois jogadores acabaram trocando de clube. Pablo Mari vai para o Arsenal e Léo Pereira vai para o Flamengo. Em resumo, se Pablo Mari for muito bem, o Flamengo pode ganhar 15 milhões, 16 milhões de euros nessa negociação, até mais. Se Mari for mal, cerca de 7 milhões o Flamengo deve embolsar, ou seja, um pouco mais do que investiu no Léo Pereira. Então o Flamengo conseguiu fazer um negócio seguro do ponto de vista econômico, né? E ao mesmo tempo uma ótima reposição pelas características do Léo em relação ao Pablo, ou seja, jogador um pouco mais jovem, um pouquinho mais baixo, mais alto, mas mais rápido, né? Talvez não tenha o passe longo, lançamento tão qualificado como o do espanhol, mas é um jogador mais veloz, ou seja, um jogador que pode preencher essa lacuna deixada pelo espanhol, que foi campeão brasileiro da Libertadores pelo Flamengo. Um detalhe interessante nesse contexto: quando o Pablo Mari vaga por times da Espanha, times pequenos ou times de segunda divisão, da Holanda, e não consegue penetrar em um dos principais mercados, no caso, na primeira divisão, em um grande clube, e vem para o Brasil, vem para a América do Sul, ganha um título sul-americano e um título brasileiro, e volta para a Europa para atuar num dos 6 principais times da maior liga, da mais rica liga, que é a Premier League, esse é um movimento muito interessante que clubes brasileiros, não só o Flamengo, podem explorar no futuro. Ou seja, por incrível que pareça, apesar de Gabigol e outros tantos destaques de Brasileirão não terem conseguido se projetar para a Europa depois disso, é possível sim que jogadores saiam da Europa, venham para o Brasil, europeus inclusive, como no caso do Mari, façam sucesso e voltem para lá, para o chamado velho mundo, numa condição muito melhor, jogando num clube ainda maior. Se aconteceu com o Mari, pode ocorrer com outros. Está aí uma oportunidade, uma boa argumentação para que clubes do Brasil busquem bons jogadores, eventualmente em baixa ou em clubes menores, no futebol da Europa, reforçando os seus elencos aqui no país. Saudações!